Tudo bem, gente? Capitão Fernando aqui para mais um episódio do programa Nerd Fiction aqui no canal da Nova Frota. E hoje, sabe aquela hora que você está assistindo The Orville e você fala, acho que eu já vi isso em algum lugar? É isso que a gente vai conversar hoje, então fica aí. Bem, pessoal, Orville terminou a primeira temporada, teve 12 episódios, né? E nós, fãs de Jornada nas Estrelas, né, que temos um lugar especial em Orville no coração, certo? Nós, sempre que assistimos os episódios, a gente começa a especulação. Esse episódio é inspirado em qual? Esse episódio é inspirado no quê? Então eu fiz uma pesquisinha aqui, certo? Pra dar uma olhada e a gente dar uma discutida, dar uma lembrada no episódio do Orville e falar de onde veio o quê, certo? Muito bem, então vamos um por um, né, pessoal? Vamos lá. O primeiro, tá, episódio, Old Wounds, certo, que é o piloto da série do The Orville, que foi dirigido por Jon Favreau, certo, o famoso diretor do Homem de Ferro 1 e 2. Ele é o episódio que dá aquela introdução pra série. E você fala, pô, me lembra muita coisa? Lembra mesmo, por causa que é o famoso episódio que a gente vai conhecer a nave, a tripulação, quem é quem, a gente vai ser o capitão, né? Porque a gente tá pelo ponto de vista do Ed Mercer, certo? Pelo capitão pra conhecer os personagens ali. Então, claramente, ele parece muito com o Farpoint, né, que é o primeiro episódio da nova geração. Também lembra muito Broken Bound, certo, que é o primeiro episódio de Enterprise. Lembra muito também o Caretaker, que é o primeiro episódio de Voyager, ou Emissary, né, que é o primeiro episódio de Deep Space Nine. Lembra muito esses episódios, não é pouco, porque é o famoso o capitão chegando e conhecendo a tripulação, mostrando, chegando na nave, pô, sabe, a gente já viu isso muitas vezes e lembra demais isso mesmo, não tem como falar que não. Então vamos passar pro próximo, porque esse é um episódio meio que introdução, certo? Vamos lá. O segundo episódio, certo? Famoso Command and Performance, certo? Que foi dirigido, diga-se passagem, para quem não sabe, pelo Robert Duncan McNeil, que fazia o Tenente Tom Paris em Jurassic World Voyager. Aliás, gente, ele é um cara, assim, fantástico de conversar com ele, viu? O Tom Paris é realmente o cara é muito legal, de verdade, tá? Mas tudo bem, não era do Tom Paris que eu queria falar, certo? Eu queria falar do episódio. O episódio em si, certo? O Capitão Mercer, certo? E sua primeira oficial, que é a ex-mulher dele, são presos e colocados num zoológico espacial. Um zoológico espacial? Onde que eu vi isso? Gente, é claramente uma referência ao primeiro piloto da série The Cage, que mais tarde virou The Manager, certo? Que o Capitão Pike estava preso no famoso, né, na coleção ali, certo? E tinha a Vina com ele, interpretada pela imortal Susan Oliver, certo? Então os dois lá e o guardião, certo? E o resto da civilização acompanhavam com ele, viviam com ele, como se fosse um zoológico de verdade e tal. E apesar, é claro, que a gente tá falando do Orville, então tem aquela virada mais sátira, aquela coisa mais cômica, aquele peso mais leve, aquela saída nem tão dramática pro episódio, mas não podemos falar que não é. É sim, é aquilo mesmo, tudo bem? Então, tudo bem, já tivemos, certo? Vamos para o próximo episódio, certo? About a Girl. About a Girl é famoso porque esse episódio foi dirigido pelo Brannon Braga. Pra quem não sabe, galera, Brannon Braga era escritor em Jornada nas Estrelas da Nova Geração e também ele foi o showrunner de Jornada nas Estrelas Voyager e Jornada nas Estrelas Enterprise. E ele é um dos principais produtores do The Orville, junto com o Seth MacFarlane, certo? Que o Seth MacFarlane, pô, todo mundo agora que tá por dentro do Orville sabe quem é ele, o homem por trás de Family Guy, certo? Que é o que interpreta o Capitão Ed Mercer, certo? E é o showrunner dessa série, tudo bem? Ele é um grande nome nos Estados Unidos e um track, sim, absurdo. Mas tudo bem, gente, eu tava falando desse episódio About a Girl, que eu vou falar a verdade, gente. Esse episódio, pra mim, é o meu episódio favorito de The Orville,
que o Tenente Bortas, ele tem uma filha e basicamente você não pode ter filhas, né? Você não pode ter... A sociedade deles tem um tabu contra meninas, então você vai ter aquele negócio do julgamento e desafiar os preconceitos da sociedade e tal. E a gente viu isso, tá? De julgamento em vários episódios de Voyager, aquela coisa que você coloca os valores da sociedade alienígena que a gente está visitando em xeque, né? E eu gosto desse tipo de episódio, não pensa que eu não gosto. E a gente já viu isso, não só em Star Trek, eu já vi isso em Babylon 5, eu já vi isso em Stargate, tá? Não é a coisa, mas, sabe, Star Trek sempre fez isso de uma maneira muito interessante. Assim, os que eu me lembro, assim, eu lembro muito de Death Wish, certo? Da Voyager, que, certo, o Tuvok tinha que defender o Kill que queria se matar contra o outro Kill que queria que ele se devolvesse, fosse devolvido lá para a sociedade do Kill contínuo. Eu lembrei um pouquinho desse, mas para falar a verdade, eu lembrei muito mais do episódio Tribunal, eu tenho a minha colinha aqui, do episódio Tribunal de DS9, que era um daqueles famosos episódios Vamos Torturar o O'Brien, porque todas as temporadas, praticamente todas, acho que a primeira não tem, apesar que tem sim, mas todas as temporadas de DS9 tinha sempre o episódio Vamos Torturar o O'Brien, e nesse o O'Brien era preso como um Maquis, certo, e levado para um tribunal cardassiano, e aí tinha todo aquele negócio de investigação para descobrir quem é e encontrar uma testemunha chave ali no momento para salvar ele, que o Cisco aparece com essa testemunha que vai salvar e eles não aceitam o sistema judicial deles e tal. É super legal, certo? O Odo vai ser um dos advogados dele. Eu adoro esse episódio de verdade, certo? Que mostra toda a parte da judiciária, porque eu sou advogado, então eu gosto desses episódios. A parte judiciária me lembrou também um pouquinho de Judgment, certo? Que aquele episódio de Enterprise que o Archer tá sendo julgado pela briga que ele teve com o Capitão Duras, me lembrou um pouquinho sim, que no final ele vai pra Hurapente, mas eu acho que o Tribunal é o que mais me lembrou. Mas é isso, essa senso de familiaridade que a gente tem quando a gente assiste Orville, vem de... a gente consegue achar vários pequenos episódios de Jornadas das Estrelas, um mais inspirados que outros, né? Mas a gente consegue encontrar eles e é legal revisitar esse universo sendo contado com outros personagens. E agora, galera, vamos para o próximo. If the Star Should Appear. Esse episódio foi dirigido pelo James Conway. James Conway, ele é um veteranaço de Star Trek. Ele dirigiu Nova Geração, Enterprise, Voyager, ele dirigiu até jogo de Jornadas das Estrelas, sem falar um monte de outras coisas, sabe? É um daqueles diretores, sabe, calejados de Jornadas das Estrelas. Não, até agora, que eu saiba, ele não dirigiu nenhum Discovery. Mas... tudo bem. A questão é que aquela era Braga, Rick Berman, ele tava completo. Então a gente entende perfeitamente porque que esse cara veio dirigir esse episódio, certo? Que eles encontram uma nave, certo? Tem a participação especial do Liam Neeson, que é o capitão dessa nave, que já morreu há muito tempo. E a sociedade não sabe que eles estão dentro de uma nave. Gente, qualquer tracker clássico, qualquer tracker velho, qualquer tracker que sabe de cor todos os episódios da série clássica vai falar pra você que esse episódio é claramente baseado em The World Was Hollow and I Have Touched the Skies, da terceira temporada da série clássica, quando eles descobrem lá Onada, né? O planeta lá, que na verdade não era um planeta, eles estavam vivendo dentro de um asteroide que era uma grande nave espacial. O McCoy tá com aquela doença, certo? Que ele vai morrer, e aí eles descobrem a cura nesse planeta, ele casa, o McCoy. É muito... na verdade eu gosto desse episódio, apesar do pessoal falar, terceira temporada de Jornada, eu gosto muito desse episódio. E aí chegamos agora no próximo episódio, Priya. Priya é o famoso episódio que a Charlize Theron interpreta uma viajante espacial que vai lá para a nave do Ed Mercer. Esse episódio, curiosamente, é dirigido por ninguém menos do que Jonathan Frakes, o eterno Hiker. Então nada mais óbvio do que você basear esse num episódio da Nova Geração, exatamente. Esse episódio, na verdade, me lembra muito, mas muito mesmo, um episódio da Nova Geração. Eu vou pegar aqui a colinha, é esse mesmo, A Matter of Time, que um viajante do tempo que se diz do futuro vem para Enterprise D para observar como é que está acontecendo as coisas na nave do Capitão Picard. E da mesma maneira que o The Matter of Time tem um twist que na verdade o cara tava querendo era ganhar dinheiro com as coisas que ele encontrava dentro, certo? Da Enterprise D do Capitão Picard, você vai ter no episódio Priya que ela também tava querendo era ganhar dinheiro, mas isso com a
própria nave Orville. Então você tem basicamente o mesmo episódio, certo? Duas pessoas que estão fora do tempo querendo ganhar dinheiro, certo? Só que um era do passado se passando pro futuro e o outro era do futuro mesmo querendo relíquias do passado. Mas de qualquer maneira, é basicamente o mesmo episódio. Aliás, gente, já que eu tô falando de Jonathan Frakes, que é o único dessa lista aqui que eu posso falar pra vocês que teve alguma coisa a ver com Star Trek Discovery, que dirigiu Star Trek Discovery, quando perguntaram pra ele como foi a diferença de dirigir Star Trek Discovery e Star Trek Discovery e Orville, ele basicamente falou: Star Trek Discovery é uma reinvenção pra era moderna, mais Netflix, blá 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 blá, mas e Orville? Orville é só fazer a nova geração de novo. Então quem é melhor do que chamar o Jonathan Frakes, não é mesmo? Que aliás tô louco pra ver ele dirigir mais episódios de Orville, quero ver ele fazer participação especial em Orville, mas tudo bem, vamos continuar. O próximo episódio que a gente vai ter depois de Priya vai ser o episódio chamado Crew, que foi dirigido por um diretor chamado John Cassar. John Cassar é um diretor bem veterano, tá? Lá nos Estados Unidos faz muita coisa, mas um pouco de sci-fi, mas nunca trabalhou com Jornada nas Estrelas. Nesse episódio, certo, o Ed Mercer e o piloto dele, que eu esqueci agora o nome, que é o melhor amigo dele, eles na verdade vão se disfarçar de Crew, que são basicamente os Klingons, né, da raça lá, do universo de The Orville. Eles vão disfarçar-se lá para conseguir informações, conseguir toda aquela coisa, e tem toda aquela parte do dilema ético, e achar as crianças, salvar as crianças, fazer os inimigos. Na verdade eu gosto também demais desse episódio, eu acho esse episódio fantástico, além de bem engraçado, mas tem aquela coisa do oficial da Frota Estelar indo até a nave inimiga, porque a gente ter coisa de você descobrir a verdade da sociedade dos outros, a gente tem vários, principalmente quando, por exemplo, no episódio Hilg, que o Borg vem, né, pra Enterprise. Mas esse não, nesse é o oficial da Frota Estelar vai até lá. O que me lembrou muito esse episódio? Bem, o primeiro que veio na minha cabeça, como eu tava vendo, foi Incidente Enterprise, quando o Kirk, certo, se disfarça de Romulano, enquanto o Spock tá lá com a comandante Romulana, tentando, certo, desfazer, e aí você descobre o caráter da comandante Romulana e a honra que existia por trás dos Romulanos. Também me lembrou muito, por causa que o Incidente Enterprise sempre me lembrou também Face of the Enemy, né? Face of o rosto do inimigo, a face do inimigo da nova geração, certo? Que a Troi, disfarçada de Romulana, é colocada como uma operadora do Tal Shiar dentro de uma nave romulana, que também sempre me lembrou muito esse Enterprise, e por coincidentemente também esse Crew que você acaba vendo pelo ponto de vista desse oficial da Federação infiltrado, aquele ponto de vista. Mas a verdade é que um dos que mais me lembrou mesmo foi um episódio que o oficial da Federação infiltrado na nave Klingon não era disfarçado, mas sim ele estava lá para servir lá, e aí a gente conseguia ir a fundo na psique e entender o que era. E que episódio que eu tô falando? A Medal of Honor, certo? Da segunda temporada de TNG, que o comandante Riker é transferido por uma ave de rapina Klingon, no parte de um intercâmbio de oficiais que estava rolando na segunda temporada, terceira temporada da nova geração, certo? A gente viu que uns 2 episódios falando desse intercâmbio de oficiais, mas mesmo assim eu sempre achava uma ideia interessante que a nova geração podia ter tido mais. E nesse episódio, apesar dele não estar se passando por um Klingon, ele estava agindo como um Klingon e tendo que aprender a viver ali como os Klingons, que nem o Ed Mercer tinha que fazer nesse episódio dos Crews, que eu achei muito legal. Tudo bem? Muito bem, então vamos lá. Majority Rules. Majority Rules deve ser o meu segundo episódio favorito de The Orville. Majority Rules foi dirigido por Tucker Gates. Tucker Gates, falar a verdade, pelo que eu vi, é um diretor que fez uma coisinha ou outra aí, mas também não tá tão famoso, não fez tanta coisa assim, tudo bem? Mas eu acho esse episódio simplesmente muito legal, certo? Porque eu chamo ele do planeta Facebook, onde você vai lá e tudo é decidido pelas mídias sociais. Então você tem uma sociedade que na verdade está sendo movida pela vontade da mídia social, pelos likes, pelos dislikes, e eu achei uma crítica social para nossa sociedade atual genial. E que episódio de Star Trek a gente tem isso? Olha, eu lembrei, quando eu tava assistindo o episódio, a primeira coisa que eu lembrei foi a Hora Rubra. A Hora Rubra, certo? Aquele famoso episódio da segunda temporada. Da segunda temporada?
Ou é a primeira temporada da série clássica? Agora fugiu, acho que é a primeira temporada. Bem, de qualquer jeito que o Capitão Kirk e o pessoal vão para a sociedade do Landro, certo? Que está sendo comandada por um computador, e aí eles têm que desafiar a sociedade, libertar eles daquelas regras opressoras e tal. Me lembrou um pouquinho esse episódio e tal, só que, mas na verdade achei esse aí um dos episódios mais criativos que tem, tá? Pra Orville, por causa que era difícil achar uma coisa que a Star Trek realmente tivesse mexido daquela maneira, certo? Mexeu um pouquinho, mas não. Acho que eu até vi mais isso em Stargate do que em Star Trek. É verdade que muita gente notou que esse episódio lembra muito o primeiro episódio da terceira temporada de Black Mirror, certo? Eu vou pegar aqui o nome por causa que, falar a verdade, minha memória não é mais tão fantástica quanto um dia foi. E eu não consigo nem achar aqui nas minhas anotações, não é legal? É legal. O episódio é Nose Dive. É basicamente mergulhar de cabeça, só que nose é nariz, é que é uma expressão, a gente tem que traduzir. E lembrou muito esse episódio, tá, de Black Mirror, tudo bem? Mas a verdade é que eu sempre achei esse episódio fantástico, apesar de eu achar o Tenente Lanar nesse episódio um babaca, acho que ele foi um total babaca no começo do episódio. Quer dizer, você é um oficial da Frota Estelar, né? Frota Estelar, que seja o deles, e no meio de uma missão você sobe numa estátua e começa a fazer uma dança erótica. Você é um babaca, você merecia, sabe, ser lobotomizado porque você é um imbecil. Mas a questão é que o episódio foi uma desculpa pra gente poder analisar a nossa própria sociedade, do mimimi do Facebook, o mimimi do Instagram, o mimimi do WhatsApp, essa coisa chata que a gente vive hoje. Sim, chato pra cara. Tá? Tudo bem, gente? Então vamos lá, vamos continuar, certo? Eu estava no Major Rule, certo? Então vamos para o Into the Fold. Into the Fold, certo? Também foi dirigido pelo Brannon Braga. É aquele episódio que o androide, certo, deles lá, pera aí que eu já lembro o nome dele, ele tá num Shuttlepod e ele cai no planeta junto com os filhos da doutora, e você tem aquele bonding dele com os filhos da doutora e tem que sobreviver lá. Que episódio esse me lembrou? Me lembrou demais Innocence, da segunda temporada da Voyager. Innocence da segunda temporada da Voyager é aquele episódio que o Tuvok cai com um shuttle num planeta e tem umas crianças lá. E ele meio que, ao mesmo tempo que ele tem que consertar a nave e sobreviver, ele tem que guiar aquelas crianças, cuidar delas e tal. É claro que em Innocence você descobre que na verdade não eram crianças, né? Que na verdade eram senhores de muita idade, que o envelhecimento naquele planeta era invertido, mas não deixa o fato da situação do oficial que não entende sentimentos direito, que não tem aquela conexão com crianças, cair com o shuttle e ter que lidar com as crianças, certo? Ali na situação, com a inocência, né? Por isso que é o Innocence o nome do episódio e tal. E faz muito sentido, porque o showrunner da série de Voyager era o Brannon Braga, certo? Esse é um dos episódios mais desapercebidos de Voyager, então foi como se ele quisesse fazer, vou fazer de novo agora, só que vou fazer em Orville. E agora nós vamos para o próximo episódio, o famoso, certo, Incupitus Dagger. Incupitus Dagger, na verdade, é um episódio que conversa diretamente com que episódio? Com o primeiro episódio lá, com o Old Wounds. Por quê? Por causa que o personagem, né, que teria traído, certo? Feito a traição junto com a comandante lá, do capitão, que botou um chifre nele, vamos assim dizer, certo? Volta, dessa vez interpretado por Rob Lowe, que é um famoso ator de televisão americana, certo? Ele tá lá, e esse é o famoso episódio do alienígena com feromonos. Sabe o episódio do alienígena que solta feromonos? Quantas vezes a gente já viu isso? A gente já viu a Loxana Troy fazer isso em Deep, a gente depois viu isso em Enterprise, que eles falaram que na verdade as escravas orianas tinham os feromonos que soltavam, certo? Então a gente viu isso aí do alienígena com feromonos várias e várias e várias vezes. Fala a verdade, a primeira vez que a gente viu isso foi na própria série clássica em Helena of Troy, certo? Que quando você encosta, certo? Quando você encostava nas lágrimas, você virava um escravo, seu coração era escravizado, e aí o Kirk encosta nas lágrimas da Helena of Troy, sabe? E aí tem toda aquela coisa da guerra, sim, por causa que, se vocês forem lembrar em Helena of Troy, ao mesmo tempo que
que o Kirk estava apaixonado por ela, ele não conseguia perceber. Por quê? Porque ela ia impedir uma guerra, certo? Com a outra sociedade, que eram os Trojans, né? Certo? E também tinha toda a coisa dos Klingons tentar atacar a nave, toda aquela ameaça. Então lembra muito, lembra demais Eleanor Troyes, tudo bem? Mas, é claro, sempre que Jornada das Estrelas fez isso, tirando o episódio da Lwaxana Troi, que era mais engraçadinho, de Deep Space Nine, sempre que Jornada das Estrelas fez isso, fez de um tom bem sério, né? Que nem, por exemplo, eles fizeram isso uma vez com Perfect Mate, né? Da nova geração, que o Picard se apaixona pelo presente, que é pro outro que também é pra impedir uma guerra, certo? Que, aliás, era ator Jamie Frank, né? Que fez eu acho que é assim que fala, que fez a Tempestade, não, desculpa, Jean Grey, na trilogia original dos X-Men, ela que fez esse personagem, tá, na nova geração. Mas de qualquer maneira, a gente já viu esse várias vezes, mas esse foi feito da maneira Orville, e sinceramente eu acho que ficou bem divertido, e foi aquele episódio que dá um passo à frente no relacionamento do Ed Mercer, certo? Com a sua primeira oficial, com a sua ex-esposa. Muito bem, gente, só temos mais 3 episódios. Se vocês ficaram até aqui comigo, acho que dá pra perder mais alguns minutinhos comigo. Eu vou tentar ser rápido. O próximo vai ser Firestorm também dirigido pelo Brandon Braga. O Firestorm, ele é tipo aquele episódio, não está acontecendo, está acontecendo dentro da mente da personagem. Quantas vezes a gente não viu o episódio que as coisas não estão acontecendo, as coisas só estão acontecendo dentro da mente, principalmente com o Doutor da Voyager, né? E esse episódio, para variar, foi dirigido pelo Brandon Braga, então a gente já viu isso várias vezes acontecendo, mas é o episódio que mais me lembrou mesmo. Foi um episódio de Jornadas das Estrelas Enterprise, isso mesmo, que era o episódio que a Roshi Sato vai se transportar e ela acha que tá desaparecendo, né? O episódio Vanishing Point, que tá mais ou menos pela metade da segunda temporada de Jornadas das Estrelas Enterprise, certo? Por quê? Por causa que tudo se acontece na mente dela ali, e ela é contado por um ponto de vista de uma personagem feminina, certo? E ela se sente fraca, ela se sente até ela achar a verdadeira força interior dela, ver que na verdade ela não é fraca coisa nenhuma, na verdade ela é uma personagem forte, uma personagem destemida. Então me lembrou demais, e mais uma vez o Brandon Braga, que dirigiu o episódio, era o showrunner da Enterprise nessa época, então faz muito sentido ele querer também refazer um episódio que na verdade não chamou tanta atenção assim na época que foi colocado ao ar, mas fazer com o twist Orville, certo? Muito bem, gente, só temos mais 2 episódios aqui. New Dimensions é aquele episódio que o Tenente Lamar é promovido para oficial engenheiro-chefe, certo? E esse episódio me lembrou de 2 episódios, na verdade. O primeiro episódio que ele me lembrou, sem dúvida nenhuma, foi o episódio Parallax, o segundo episódio da primeira temporada de Voyager, certo? Logo depois que passa lá, o Caretaker vai ter, que a B'Elanna é promovida para engenheiro-chefe, que tá tendo a disputa de quem é o engenheiro e toda aquela coisa. Eles caem numa situação assim meio impensável, e o engenheiro e o Lamar prova que ele merece ser engenheiro-chefe pro Ed pela maneira que ele lida com aquilo. E vamos falar a verdade, não é bem isso que acontece, a gente tem uma disputa de engenheiros, é isso mesmo, e se prova pro Ed no final. Porém, enquanto em Parallax a coisa que estava acontecendo no universo era um horizonte, né? Era basicamente um tipo de fenda espacial ali que estava tendo. Não era fenda espacial, era um evento de horizonte que estava tendo, que eles estavam presos vendo o reflexo deles. Nesse episódio eles encontram, na verdade, um espaço bidimensional. E onde a gente já encontrou espaço dimensional que prendia a nave? Em Jornadas das Estrelas, a nova geração, o episódio 10 da 4ª temporada, The Loss, certo? Que eles ficam presos junto com seres bidimensionais, certo? E vamos para o último episódio da temporada, o episódio 12, certo? Que eles descobrem um planeta que a cada tantos minutos se passam centenas de anos. E em que episódio que a gente viu, na verdade, a tripulação acompanhando a evolução de um planeta em alguns dias, algumas horas, se passar milhares de anos? The Blink of an Eye, é claro, The Blink of an Eye de Star Trek Voyager, mais uma vez, foi dirigido pelo Brandon Braga. O Brandon Braga era, de novo, o showrunner da Voyager, então faz sentido ele voltar para essas ideias, certo? E o episódio é muito bom porque fala muito de primeira diretriz, porque apesar deles não falarem na primeira diretriz, eles mencionam o equivalente do universo do Orville da primeira diretriz, então dá uma sensação, sabe, de muito próximo, tá? Tudo isso, tudo bem? Então a gente pode ver isso.
E sem falar que a gente sabe que, certo, que o Blink of an Eye é inspirado no Wink of an Eye, que é um episódio da terceira temporada da série clássica, né? Então a gente consegue ver toda essa conectividade nesses 12 episódios. Eles conseguiram fazer, sabe, lembrar de episódios de todas as 5 séries de Jornada nas Estrelas, sabe? Muito legal mesmo, The Orville. É aquela série que, sabe, merece realmente que nós prestemos atenção e vamos continuar querendo rever esse tipo de história, sabe? Que dá aquela sensação de bem-estar ao final, aquela felicidade ao final. Depois eu comento mais sobre Orville com vocês, quero falar muita coisa ainda nos próximos episódios aqui do Nerd Fiction sobre Orville, tudo bem? Mas de qualquer maneira, fica aí, certo? O que cada episódio lembrava dentro do universo de Star Trek, principalmente, beleza, galera? Então não esquece de curtir, compartilhar, comentar, falar se vocês querem escutar mais sobre Orville, se vocês querem que a gente faça uma comparação de Star Trek Discovery versus Orville, comenta aí, quem sabe a gente faz um Nova Talk sobre isso, a gente fala, sei lá, com o Salvador, o Roosevelt, o Paulo Gustavo, vamos ver quem quer, o Luiz mesmo, que adora falar sobre essas coisas, vamos ver quem que a gente consegue fazer uma discussão dessa, se vocês quiserem esse tema, fala com a gente. Então vamos a todos os nossos recadinhos, né, galera? Então vocês sabem, aqui a Nova Frota está se preparando para uma grande comemoração de Deep Space Nine em maio. Então dá uma olhada lá num pedaço da ação, a nossa campanha, o nosso crowdfunding, para a gente conseguir realizar juntos essa grande festa, certo? Não vamos esquecer que dia 17 de fevereiro agora vai ter o lançamento da Nova Frota no Museu de Imagem e Som. Então vocês querem conversar com a gente pessoalmente, dá uma olhada lá. Gente, me achar é muito fácil, eu tô por todo lugar aí, tô aqui no canal da Nova Frota, eu faço participação em outros canais de YouTube aí, que nem tem aquele programa que eu faço lá com o Thiago Maldonado lá no Diário do Capitão, certo? Que é o Diário Kryptoniano, faço tipo Discovery, lá no Sessão 31 com o Valdomiro, tô sempre tentando comentar o máximo de episódios que a gente pode, se vocês quiserem escutar as besteiras que eu falo, porque lá sim eu solto a língua de todas as besteiras que saem na minha cabeça, tudo bem? Então dá pra me achar fácil por aí, tudo bem, galera? Seguir a gente, seguir a Nova Frota, e também deixa eu aproveitar para falar que se vocês quiserem conversar comigo pessoalmente, também vai ter aí, agora no dia, eu acho que é 24 de fevereiro, se eu não me engano, vai ter o coquetel do grupo Star Trekkers lá na Vila Mariana, em São Paulo, tudo bem? Que é basicamente uma festa com comidas e bebidas ao estilo Jornada das Estrelas, eu também vou estar lá, então se vocês quiserem, tá ainda vendo os ingressos lá no site do www.startrekkers.com.br. Então vai lá prestigiar o trabalho do pessoal lá do Star Trekkers, que vamos falar a verdade, essa besteira de eu não vou no evento desse por causa que é do grupo X, eu não vou no evento desse por causa do grupo Y, eu não vou no evento daquele por causa que o grupo sei lá o raio. Para de besteira, vamos parar com esse pensamento mesquinho. Nós temos que apoiar todo mundo que tem a dedicação, o amor de trabalhar por Jornadas das Estrelas, que ninguém tá fazendo nada aqui por dinheiro, a gente faz tudo isso por amor. Então não me interessa que grupo que tá fazendo, o importante é ser eventos de qualidade, ser eventos legais, então vamos prestigiar tudo que a gente puder prestigiar e vamos todo mundo junto realizar esse sonho de fã que é, tá, fazer parte desse fandom incrível, desse universo fantástico que é Jornada das Estrelas e todo o universo nerd que existe com ele. Capitão Fernando desliga, galera.